Olá, meu irmão. Vamos para mais uma meditação de hoje. Hoje eu vou falar sobre os privilégios que cada um de nós temos e o que os antepassados nossos tiveram, tipo os profetas, os patriarcas, algumas pessoas. Então, irmão, não é diferente do tempo deles, do nosso tempo hoje. Todos nós temos o privilégio de estar com Deus, fomos chamados por Deus para trabalhar no evangelho dele e pregar essa mensagem que Deus mandou e manda para cada um de nós. Diz aqui: podemos vir ao Senhor assim como estamos? Sim. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela veração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e sua mulher por entre as aves do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, mesmo os seres humanos se escondendo de Deus, Deus ainda vai atrás de cada um deles e ainda quer salvar. Que o objetivo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e que todos se salvem. Bom, lá em João capítulo 6, versículo 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vinha a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus dizendo isso aí: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e de forma nenhuma jogarei fora. Então Deus, ele chama cada um de nós. Irmão, podemos encontrá-lo no sacrifício como Abel? Sim, Abel fez o sacrifício para Deus, né? Tanto Abel como Caim, todos dois. Qual foi o sacrifício que foi aceito por Deus? O de Abel. Por quê? Porque o que Deus pediu, ele fez. Irmão, é o que está acontecendo hoje na vida de cada um de nós. Muitas vezes Deus pede uma coisa e você faz outra. Nós vemos isso aí muito no dia da semana, o dia de adoração. Deus fez 6 dias, os 7 dias, literal, né? 6 dias. E ele fez, o primeiro dia ele fez haja luz e houve luz, e foi fazendo. Quando chegou no 6º dia, ele fez o homem e a mulher. E depois, no 7º dia, ele fez só o dia 7º para descansar. E Adão, muito ansioso para tomar conta de tudo, aí Deus disse: não, venha cá, eu quero esse dia para você ficar comigo, em comunhão comigo, fazer adoração. Então, muitas vezes hoje, Deus pede uma coisa e nós faz outra. Quantas pessoas hoje estão santificando o domingo, outros santificam a quarta, outros santificam a terça, outros santificam a sexta-feira. Mas Deus pediu isso? Não. Então é o que aconteceu com Caim e Abel. Deus pede uma coisa e Caim fez outra. Deus pediu e Abel. Aí por isso que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus por causa disso. E diz aqui também: podemos andar com Deus como Enoque andou? Podemos, sim. Enoque, ele foi tão íntimo de Deus que Deus disse: Enoque, tu estás mais próximo da minha casa do que eu da tua, então vamos comigo. E Enoque subiu com Deus. Então que, né, não só Enoque, mas Elias e outros, irmão. E isso não é diferente do nosso tempo hoje. Deus pode chamar você e dizer assim: vamos comigo para minha casa, e você vai com Deus. 4º ponto: podemos trabalhar para o Senhor como Noé trabalhou? Podemos, sim. Noé fez 120 anos pregando, 100 anos fazendo a arca, trabalhando e pregando o evangelho, e nós podemos fazer esse trabalho. Hoje nós somos chamados para esse momento, irmão, principalmente nessa pandemia que nós estamos vivendo, nesse mundo corrupto, de ladrão, de pessoas hoje você não pode ter nada, a diferença social muito grande, pessoas que não têm temor a Deus. Então nós estamos chegando no tempo do fim. Nós temos que ter cuidado com isso. Então nós podemos trabalhar para o reino de Deus como Noé trabalhou? Sim. Outro ponto positivo aqui para nós: podemos ter intimidade com Deus como Abraão teve? Abraão teve uma intimidade muito grande com Deus. E Abraão chegou para Deus, conversando com Deus, disse: Senhor, se tivesse 50 pessoas justas numa cidade, que Deus tinha conversado com Abraão, dizendo que ele destruía a cidade de Sodoma e Gomorra. E ele pede: não faça isso, porque meu sobrinho ainda está lá. Aí ele disse: se tiver 50, se eu destrói, disse não. Se tiver 40, não. Se tiver 30, não. Se tiver 20, não. Se tiver 10, não. Se tiver 5 pessoas justas na cidade, você vai destruir? Ele disse não. Então Abraão tem essa intimidade com Deus de conversar com ele. E o que é que nós estamos pedindo a Deus? Será que nós estamos pedindo para o nosso bem ou para tentar salvar outra pessoa?
que essa intimidade que nós temos com Deus que seja para salvar pessoas e tirar essas pessoas das trevas. E bom, outro ponto positivo que diz aqui, podemos lutar com Deus e prevalecer como Jacó. Então Jacó, irmão, ele voltando, ele ficou sabendo que Esaú estava com a tropa dele para pegar ele. E ele ficou muito com medo e se deitou. A história é bem interessante, mas eu não vou me deter muito nessa história não, depois vocês vão pegar lá em Gênesis capítulo 32, versículo 24. E Jacó se deita, ele coloca um travesseiro como se fosse uma pedra. E depois aparece um anjo e Jacó pega ele e começa a lutar. E luta com esse anjo, e esse anjo era o próprio Deus. E você vê que ele só soltou esse anjo quando o anjo abençoou ele. Você só sai da minha mão quando você me abençoar. E foi isso que aconteceu com Jacó. O sétimo ponto nós podemos entender também, irmão, podemos obedecê-lo como Isaac e ser abençoado. Isaac também ele pediu, ele foi abençoado quando ele orou pelos filhos, né, pelo próprio Jacó e pelo Esaú, e Deus abençoou ele, e Isaac foi o filho da promessa, né? Se você for para a história, você vai ver quando Abraão e Sara ainda colocou uma mulher para ficar com Abraão, teve filhos, teve Ismael, mas não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaac. Então que nós possamos ser esse filho da promessa, irmão. Que Deus chame nós, Deus chamou nós desde do ventre da nossa mãe, e que nós possa fazer esse trabalho sempre, irmão. Todo ser humano, sempre você vai ver isso aí. A pregação de nossas pregações vai ser sempre a volta de Cristo e o chamado para a missão do reino de Deus. Talvez seja muito repetitivo, mas essa é a realidade. Você foi chamado para salvar pessoas. Você não foi chamado só para ser salvo, você foi chamado para salvar. Como Jesus diz, eu não vim para me servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É isso que Deus quer que cada um faça, que nós possamos ser instrumento na mão de Deus para salvar pessoas. E outro ponto que diz assim, podemos permanecer em Deus como José, fiel, mesmo toda tentação, toda aprovação, a mulher de Potifar, ele tentando seduzir ele, querendo levar ele, fazendo o que ele disse, não, eu sou fiel ao meu Deus, eu sou fiel ao meu patrão e eu sou fiel ao meu Deus. E tudo que batia na mão de José prosperava. Irmão, isso é uma benção. Você vê, está lá em Gênesis capítulo 49, versículo 22 até o 26, você vê isso, José ser fiel. José foi fiel a Deus, tanto José como Daniel e muitos profetas. Então nós temos que ser fiel a Deus até o fim. E nós estamos chegando à nossa hora, irmão, de nós passar por grande provação. E que lado nós vamos estar? Irmão, bota sua cabeça. A pregação da nossa igreja é a volta de Cristo. E a missão, a pregação do Evangelho. E essa pregação do Evangelho está na nossa mão, para nós pregar para as pessoas. E as pessoas têm que se converter. Irmão, se você não tomou nenhuma decisão ainda, se você está na dúvida, se você não sabe para que lado vai, o lado do vencedor é Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo não perdeu nenhuma batalha até hoje. Jesus Cristo vai vir. Nós decidimos estar no lado de Jesus e nós já somos vencedor. E por que você ainda está nessa dúvida? Você está fazendo a vontade do mal. Irmão, repreenda todos os mal que estão ao seu redor, todas as coisas ruins, todos os amigos. Nós não temos amigos, nós temos colega. Amigo, nós temos poucos. É contado. Então, muitos amigos dizem que é meu amigo seu para levar você para a profundidade, para dentro do buraco. Mas aceite Jesus Cristo como seu Salvador e seja salvo. E vamos viver essa eternidade com Cristo, que Ele foi preparar lugar para nós. Lá em João diz, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se assim não for dito, eu voltarei para buscar vocês aqui. Então Ele vai vir para buscar cada um de nós. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um de nós. Esse é o nosso pedido. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais uma palavra. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um de nós. Que nós possamos ter esse privilégio de estar com Cristo. Nós sabemos que nós vamos ser chamados. E todas as coisas que nós fizermos vai ser passado nesse grande dia. E nós vamos estar dizendo assim, esse é meu servo justo e fiel. Então que nós possamos, Jesus olhe para nós e diga, esse é o que eu escolhi. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na sua vida e na minha vida, agradando sempre ao nosso Deus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.